Coraçãozinho está frio. Levante as suas duas mãos para o alto e fala: Senhor, aquece meu coração. Olha, nem ri, vocês estão rindo, tá vendo? Coraçãozinho frio. Nem ri. Aleluia. Mas eu vou pregar. Posso ouvir um amém? Hoje uma irmã de manhã falou assim para mim, eu não sei se foi elogio ou uma crítica, mas ela falou assim: olha, a pregação foi legal, mas a da Samaritana... Isso foi um elogio ou foi uma crítica? Foi elogio, amém, então tá bom, então essa vai ser bênção também, né? Levante bem alta a sua Bíblia e diga: essa é a minha Bíblia. Não, vamos fazer assim, vocês estão meio molinho, eu estou percebendo. Fica de pé no seu lugar, dá um sorrisinho assim, olha para o teu irmão, fala assim: Jesus é bom, né? São Paulo perdeu? Patou, Corinthians perdeu? Patou, né? E o Palmeiras jogou? Hoje não, ganhou ontem, né? Ganhou? Você vê como eu estou ligado, é tão importante isso para mim. Levanta bem alto sua Bíblia assim e diga: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. Eu nunca mais serei o mesmo. Assim como você está. Porque Ele vive. Abre. Senhor, vai desfazendo os corações gelados. Forte. Mas eu bem sei que a minha vida quantos podem dar um brado aqui e dizer glória a Deus, aleluia, aleluia. Pode sentar. Estamos numa série, os encontros de Jesus, João capítulo 5, versículo de 1 a 15. Nós falamos no primeira mensagem, Nicodemos, necessário nascer de novo. Segunda mensagem, a mulher samaritana. Capítulo 4, a mulher de Samaria. Semana passada falamos sobre Getsemane, falamos sobre cálice da ira de Deus. Bênção. Se você não ouviu a pregação da semana passada, vale muito a pena ouvir. E essa semana eu quero falar sobre uma das passagens que eu mais tenho dificuldade assim na Bíblia. Tanque de Betesda. Nós vamos lá no tanque de Betesda. Gente, quando chegar no tanque de Betesda, eu volto e prego de novo essa mensagem aqui. Dia 11 de julho, eu estou com um grupo aqui da igreja indo para Israel. Temos ainda uma vaga, se você quiser ir, 11 de julho, volto dia 24 de julho, e quando eu voltar, eu já fiz um negócio assim, eu não ia falar, mas eu vou falar, eu marquei um encontro com Deus, eu não sou místico nada, mas eu creio nessas coisas assim, eu marquei um encontro com Deus lá no Sinai. Eu falei assim, sabe o que eu pensei? Eu pensei o seguinte: Elias foi para o Sinai, Moisés foi para o Sinai, e o Klaus vai para o Sinai também. Oh, Deus tremendo. Aleluia. Estou feliz. Vocês estão rindo de mim por quê? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Eu vou confessar para vocês. Esse texto aqui, não põe isso na internet não. Esse texto aqui é muito difícil. Eu não gosto muito dele não. Mas Deus fez eu pregar esse texto. Eu queria pregar da tentação de Jesus, mas o Senhor falou: é esse texto aqui. Então tá bom, você vai entender. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Aí em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam.
Diga comigo, eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico. Fazia 38 anos, quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem tinha curado. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Traz a tua palavra ao nosso coração. Alimenta, Senhor, a nossa vida, porque eu sei que nós precisamos dessa palavra. Quebre em nós toda resistência, toda dificuldade, para recebermos essa palavra hoje, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém, querido? A Bíblia diz que havia um tanque, onde ele tinha 5 pavimentos, e as pessoas que queriam ser curadas naquela época, iam para esse lugar. As famílias que não tinham como cuidar dos seus enfermos e doentes, levavam essas pessoas até o tanque e deixavam lá. Esse tanque ficava perto da porta das ovelhas. Isso é interessante porque a porta das ovelhas era o lugar onde as ovelhas provavelmente entravam para serem sacrificadas no templo. E lá elas eram lavadas. E algo surgiu. Nós não sabemos porque o versículo 4 que conta essa história, ela não está nos manuscritos mais antigos, mas não sabemos se isso aconteceu, se alguém foi curado, mas a Bíblia diz que foi. A Bíblia fala que determinados momentos um anjo descia nesse tanque e mexia nas águas, e só o primeiro que pulasse naquela água era curado. E eu não gosto desse tanque por causa disso. Agora você vai entender, porque esse tanque é um lugar de egoísmo. Esse tanque é um lugar onde as pessoas só podem ser curadas aqueles que chegam primeiro. Ele representa muitas vezes a nossa vida, representa a sociedade, representa como nós entendemos a vida. O tanque era assim: aqueles que eram mais abastados compravam os seus lugares mais perto do tanque. Eu não gosto desse tanque, porque nesse lugar que era comprado, só os poderosos poderiam ficar mais perto. Alguns ricos contratavam escravos para poder levá-los. Alguns amigos generosos poderiam até ficar lá durante um tempo, mas 38 anos esperando a cura não era muito tempo. E esse paralítico vai ficando de lado. E quando eu olho esse tanque, ele me parece a vida. Ele me parece as pessoas como elas enxergam a vida. Um mundo de escassez, um mundo onde não tem uma fila para você entrar. Ninguém vai fazer, olha, fique na ordem, o primeiro que chegou agora vai esperar o primeiro que já estava. Não tem isso. É egoísmo, é quem entrar primeiro, é quem tem com maior condição, é quem tem mais poder. E as pessoas ficam olhando o tanque, elas ficam olhando aquela água, elas ficam vendo se a água mexe, e de repente a água mexe, um empurra, o outro passa por cima, e o primeiro que chegar naquele lugar é curado. Eu não gosto desse tanque, eu não gosto, mas é assim que algumas pessoas veem a vida. Posso ouvir um amém? Graças a Deus teve um amém. Fiquei preocupado. Falei, gente, as pessoas ficam olhando para a água desse tanque, e ficam olhando para essa vida, esperando sair de algo daquele lugar. E a vida se resume para ela nessa angústia,
nessa pressão, nessa busca, ela tem que realizar, ela tem que fazer. E eu quero fazer uma pergunta para você essa noite. O que precisa acontecer na sua vida para você ser feliz? Quais são as regras que você coloca na sua vida? Qual é o tanque que você criou na sua vida? Algumas pessoas vivem dessa maneira, elas colocam uma expectativa tão grande em alguma coisa, e elas ficam ali esperando isso acontecer. Elas querem passar por cima dos outros, elas querem comprar os seus espaços, elas não têm uma outra expectativa a não ser vencer a qualquer custo e a qualquer preço. E a gente não sabe por quê, mas esse lugar foi chamado por Spurgeon, que é um dos príncipes dos pregadores, como lugar dos lazarentos. As pessoas que não tinham esperança, as pessoas que não sabiam onde buscar esperança, ficavam na beira desse tanque esperando. Assim como muitas pessoas hoje estão esperando de outras pessoas, de outros amigos, de outros colegas, de parentes, soluções para a sua vida. E esse se torna o tanque da sua vida. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Você começa a colocar uma esperança tão profunda, uma obsessão tão grande, que você não consegue enxergar outra saída para a sua vida, a não ser resolver aquele problema, conquistar aquele sonho, realizar aquela situação. E aquele homem está há 38 anos esperando. A Bíblia não diz por quê, e é por isso que eu não gosto desse texto. Porque Jesus vai nesse lugar. Ele vai lá ver os lazarentos, ele vai ver essa competição, ele vai ver essa busca incessante pelo tanque. E não tem uma explicação porque ninguém diz, ei, esse é Jesus. Não tem uma explicação, nenhum dos comentaristas que eu já li nesses últimos 20 anos que eu estudo esse texto, diz para mim assim claramente, por que ninguém gritou, Cristo, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ou por que ninguém tocou na orla das vestes dele? Ou por que ninguém disse, ei, o Senhor é Jesus, cura a minha vida? A única explicação que nós temos para isso, a única explicação que me satisfez, veio de Spurgeon, quando ele diz o seguinte, ou eles não sabiam quem ele era, ou não confiavam nele. Mas o fato é que Jesus estava lá, a cura verdadeira, o milagre verdadeiro, aquele que eles podiam olhar e dizer assim, ali vem a virtude de Deus, mas eles não tinham olhos, havia uma cegueira acontecendo naquele lugar, não dá para explicar, mas eles estavam tão obcecados em olhar para o tanque, que não conseguiam olhar para Jesus que estava passando ali. Querido, às vezes eu percebo que as nossas vidas são assim, nós ficamos tão obcecados em olhar para alguma coisa, que não conseguimos ver Jesus operando na nossa vida, não conseguimos ver Jesus fazendo milagres, mas eu quero dar uma notícia para você hoje, Ele está fazendo milagres na sua vida hoje. Me incomoda, porque eu sou o tanque, e às vezes você é o tanque. Agora entendeu porque eu não gosto do texto? Posso ouvir um amém? Quem pode me ajudar a pregar hoje? Dando um glória a Deus aí. Nós somos o tanque, meu irmão. Jesus está passando do lado, e eles estão olhando para onde? Para a água. Jesus está dizendo ali, eu estou aqui, eu vim visitar vocês. Mas ninguém está gritando, ei Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ninguém. Ninguém. Há uma cegueira, que a Bíblia não explica por quê. Há uma cegueira que às vezes há uma cegueira também na nossa vida. Nós estamos reclamando, murmurando. Estou pregando o maior sermão da minha vida, irmão. Estou brincando. E as pessoas estão olhando para o tanque. Quero te fazer uma pergunta hoje, muito simples. Qual é o tanque da tua vida? O que você está olhando obcecadamente, que não consegue se alegrar, não consegue perceber Jesus passando ao seu redor, não consegue ver as bênçãos de Deus? Em outras palavras, querido, o que você está esperando para ser feliz? Quais são suas regras? Eu preguei isso de quinta-feira, eu queria convidar você para vir no cu de quinta, irmão. Cu de quinta, obrigado. Fala aí de novo. Cu de quinta é? Ajuda, povo. Cu de quinta é? Vem, preguei na quinta-feira.
Nós temos regras para ser feliz. Eu vou ser feliz quando tiver minha casa, vou ser feliz quando eu casar, vou ser feliz quando a minha esposa fizer o pudim de leite que eu gosto. Ei, diminua as regras. Seja feliz agora. Jesus já está abençoando a sua vida agora. Então, aquele homem que tinha 5 andares, resolveu ficar num canto, 38 anos. E Jesus vai até ele, no canto. E sabe o que me impressiona? É que Jesus conhecia a história dele. Jesus conhece a história dele. A Bíblia diz que Jesus conhece a história dele. E ele sabia que 38... A gente não sabe qual foi a história dele. Mas você vai perceber que Jesus conhece a história dele profundamente. E ele vai até aquele homem onde ninguém está vendo, onde ninguém está percebendo, onde ninguém está enxergando, mas ele enxerga aquele homem. Deus enxerga o seu coração. Ele conhece a sua história. Ele sabe o desejo que está dentro do seu coração. Ele sabe o desejo que vai dentro da sua vida, o desejo que você tem, querido. E ele vai até aquele homem, e ele faz uma pergunta para aquele homem, naquele lugar de egoísmo, naquele lugar de trapaça, de comprar um lugar. Aquilo era o Brasil, pessoal. Por isso que eu não gosto desse pessoal. Não era o Brasil? É o Brasil, pessoal. Você vai na fila do banco, o pessoal passa na tua frente. Ainda dá uma de perdido assim. Tchau. É o Brasil. Mas Jesus vai lá, querido, naquele lugar, e olha para aquele homem. E faz uma pergunta para aquele homem. A pergunta é: você quer ser curado? Ele pergunta assim: você quer ser curado? Você está aí. E aí ele faz uma coisa que é por isso que eu não gosto desse texto também. Porque ele faz uma coisa que eu faço. E eu não gosto. Ele começa a dizer assim, a pergunta é: você quer ser curado? O que você tem que responder? Sim, mas não. Ele faz que nem eu. Ele responde assim, sabe o que é? Veja bem, eu não tenho a capacidade necessária, nem o talento suficiente, nem os recursos necessários, nem o tempo, nem a oportunidade. Ei, Jesus está perguntando, você quer ser curado? E ele responde, não, sabe o que aconteceu? É que se minha mãe tivesse me colocado numa escola melhor, eu teria sido um pastor melhor, teria falado melhor português. Ei, você quer ser curado? Eu não gosto da resposta dele, porque é a nossa resposta, ou a melhor, é a minha resposta. É a minha resposta para Deus. Eu me lembro que em 2004, 2005, nós estávamos passando uma dificuldade muito grande. Eu fui levar minhas filhas a fazer ginástica, elas faziam ginástica muito cedo. E então eu levava elas 6h30, 7h30, acho que era 7 horas a ginástica olímpica delas. E eu deixei elas no Palmeiras e estacionei o carro. E aquele dia eu não desci do carro. E eu chorava, meu irmão. Eu chorava porque eu não via possibilidades, assim como esse homem não vê possibilidade. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro dessa história, eu lembro da minha história. Eu olho para esse homem e pergunto assim: que adianta ter 5 portas se eu não posso entrar? Foi a palavra que Deus me deu. Quando eu olhava esse texto naquela época, eu chorando no carro, eu fiquei relacionando as coisas que esse homem não tinha. Ele não tinha capacidade. Ele tinha falta de auxílio. Você já se sentiu assim, incapaz? Você já se sentiu assim no momento da sua vida que você acha que você não tem condição de fazer? Falta capacidade para você. E você fala: Deus, eu estou no meu limite, eu não tenho capacidade. Ou você já se sentiu alguma vez na sua vida que você gostaria que alguém ajudasse você, e você não tem ninguém, nem o parente, nem o primo, nem o amigo. E o pior, aquelas pessoas que você gostaria que te ajudasse, ainda te acusam, apontam o dedo para você, ou te abandonaram. Mas não era só isso. Em 2004, quando eu li esse texto, as lágrimas rolavam no carro. Eu não consegui descer do carro, e eu comecei a esmurrar o volante e dizer: Deus, eu tenho limitações. Porque esse homem, além dele não ter a capacidade de poder descer, ele tinha ninguém para ajudar, ele tinha uma limitação física.
E quantas vezes eu já me senti assim, que eu não sou tão inteligente como eu gostaria de ser. Estou pregando só para mim, pronto, acabou. Posso ouvir um glória a Deus? E você chega num momento da sua vida, meu irmão, que você começa a olhar e você começa a enxergar que você não tem a porta necessária, você não tem a capacidade para resolver, você tem uma limitação física para resolver, falta recursos financeiros. O que adianta ter 5 portas? Quantos já se sentiram assim alguma vez na sua vida? Agora você entendeu porque eu não gosto do texto, né? Porque a gente vai se sentindo assim. E tem uma outra coisa, que essa é a pior parte. Essa parte eu nem gosto nem de falar. Não gosto nem de falar. 38 anos. Preciso pregar? Preciso pregar? Preciso explicar? 38 anos. Esperava. Você está tristinho porque está esperando 3 aninhos. Você está de bico porque faz 4 anos que você está orando. Não é? Eu já fiz isso. Só eu. Está passando uma prova, 2 aninhos de prova, você já está desmorecendo, deixando a fé de lado. Meu Deus, não me ama. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Quantos estão preparados para receber uma palavra poderosa, forte na sua vida? Jogue sua mão para o alto, diga glória a Deus. Fala a Deus. Eu não gosto. Não tem capacidade, não tem recursos, não tem condição, não tem quem ajude, não tem, ou melhor, o tempo é muito longo e desgasta. E o tempo, quando é longo demais, a gente perde a esperança. Mas chega um dia, querido, na nossa vida, e essa é a palavra de esperança que eu tenho para você e para mim, que Jesus fala assim: você quer ser curado? Aqueles que querem ser curados, jogue sua mão para o alto, diga glória a Deus. Por quê? Porque esse homem precisava esperar um anjo, nós não precisamos esperar mais. Cristo já veio, Ele é real e está nesse lugar, e aqui é lugar de milagres. Eu quero perguntar uma coisa aqui, fazer uma pesquisa. Quantos creem que Jesus faz milagre hoje? Não! Eu quero saber quantos creem que Jesus faz milagre hoje. Pode declarar e dar um brado nesse lugar. Ele faz milagre. Ele faz milagres. Ei, diga para o teu irmão, Ele faz milagres. Eu creio no Deus de milagres. Aí vem a parte que também incomoda um pouco. Incomoda. Porque tem crente esperando, meu irmão. E Jesus já está fazendo milagres aqui agora. E tem irmão esperando assim: não, se o pastor pregar melhor, eu dou um glória. Ei, Ele está fazendo milagres, você não precisa esperar mais. Levante os seus olhos, tire os olhos das águas sujas do tanque que você estava olhando e coloque os seus olhos no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele faz milagre. Quem pode me ajudar a pregar aqui hoje? Meu irmão, a gente fica olhando o tanque e Ele faz milagre. A gente fica olhando o tanque e Ele está fazendo coisas novas na sua vida. Um outro dentro de quinta-feira: você precisa crer nas portas fechadas de Deus. As portas que Deus fecha na sua vida são bênçãos de Deus para você, porque Ele está fechando uma porta e abrindo outras portas maiores para a glória dEle. Mas, escute, se você ficar olhando para a água suja, você não vê Jesus. Se você ficar olhando para a água suja, você não toca na orla das vestes dele. Jesus nunca disse para nós esperar. Espera aí, uma hora eu chego. Jesus disse: vinde a mim os que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Venham a mim todos que tenham sede. Jesus nunca disse: espera. Jesus disse: se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, vai até Ele. Pare de esperar, pare de esperar, pare de esperar. Às vezes a igreja é assim, querido. Ela vive
cegueira, olhando para as coisas que ela acha que não conquistou na vida, e esquece de olhar para Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas eu tenho uma palavra para lhe dar, que eu creio muito nisso. Em 2005, quando eu falei, 2004, 2005, eu lembro que eu estava no carro, chorando. E o Espírito falou comigo nesse texto. E toda vez que eu leio esse texto, é difícil demais eu mudar minha pregação. Eu tento, viu? Porque eu sempre lembro dessa palavra. Com poucos ou com muitos recursos ou sem recursos, com pessoas que te ajudam ou com pessoas que te atrapalham, eu vou cumprir a obra que eu prometi na tua vida. Porque não basta das pessoas que te ajudam, não importa o recurso, não importa você estar perto do tanque ou longe do tanque, a palavra, a última palavra é dele. Mas eu preciso fazer uma pergunta para você. O que você deseja na sua vida? O que você deseja na sua vida? Pena ou poder? Jesus olha para esse homem e diz assim: você quer ser curado? E ao invés dele dizer, quero, ele começa a dizer os problemas, as dificuldades, a crise. Sabe o que é Jesus? Teve uma presidente aqui chamada Dilma, o senhor conheceu ela? Então, uma coisa ficou feia lá. Jesus não está perguntando isso para você. Ele está perguntando, ei, quantos querem viver um milagre e quantos acreditam em milagre? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Nós vivemos uma época de ceticismo. Quantos acreditam em milagre? Quantos acreditam de verdade? Não, deixa eu ver, eu tenho dúvidas que a igreja acredita. Levante a mão, tem gente que não acredita, tudo bem, eu respeito. Quantos acreditam? Eu digo, eu creio. Eu respeito quem não crê, deixa eu dizer para você. Milagre para mim é o seguinte, vê se você concorda. Todas as portas estão fechadas. Não há nada humanamente que você pode fazer. As pessoas falam assim, eu vivi um milagre. Eu peguei no dia da poupança e comprei um carro novo. Não, isso não foi milagre. Você foi lá, pegou o dia da poupança. Não é? Você já escutou testemunho acima? Não é? Porque Deus fez um milagre na minha vida. Eu entrei na loja, perguntei quanto era o carro. O carro era 50 mil. Aí ele fez por 49.900. Milagre. Isso é milagre? Não. Então eu vou perguntar de novo. Quantos acreditam na ação sobrenatural? Na interferência de Deus na sua vida? Se você acredita, diga glória a Deus por isso, querido. Milagre para mim, definindo, é quando as portas estão fechadas, não há recursos, não há quem te apoie, não há pessoas que possam te ajudar. Você já tentou todos os jeitos, acabou todo o seu dinheiro, acabou todas as suas oportunidades, mas aí se manifesta o grande e poderoso El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e diz, haja! E aí, meu irmão, milagre para mim é isso. O céu se organiza, as estrelas entram na dimensão que tem que entrar, o sol começa a brilhar, a porta chega na tua vida e a pessoa pergunta para você, como aconteceu? E aí você só tem uma única resposta, milagre. Eu creio num Deus que faz milagres. Eu creio. Quero perguntar aqui agora, meu irmão, quem já viveu um milagre assim sobrenatural? Fica de pé no teu lugar agora, levanta a tua mão e glorifica e tira os olhos da cisterna, tira os olhos do tanque. Pare de olhar para o tanque, olhe para ele. Ele não parou de fazer milagres. Ele não parou de fazer milagres. Eu quero ver você, querido, incendiado na presença dele. Hoje, eu não quero ser o paralítico. Já fui. Muitas vezes dizer, Deus, só sabe, está difícil, está ruim a crise. Eu quero ser como o cego Bartimeu. Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você entende isso? Eu sempre sofri. Você quer pena ou poder? Pena ou poder? Você quer ser curado?
Quer pena ou poder? Tem gente que quer pena. Tem gente que quer pena. Jesus vai entrar com providência. Ai, não, sabe? Então, a minha vida, pastor, em 1945. Pena ou poder, igreja? Oh. Uau. Pena ou poder? Irmão, muita gente está colocando a fé, toda a sua fé no lugar errado. Colocando a fé no tanque. Coloque sua fé em Jesus. Uma coisa que me irrita é quando as pessoas têm pena de mim. Eu não sei você. Eu não quero pena, eu quero poder. Diga comigo, eu quero poder. Você entende isso? Você entende, Lucão? A pessoa tem pena, ela fala assim, ai pastor, está difícil lá, né, reformar. Eu não quero pena, eu quero poder. Não está difícil não. O poder de Deus está sendo derramado, Ele é um Deus de milagres. Você entende isso? Tem gente que tem pena, né? Ai, tadinho, você está ruim. Não, você não precisa de pena, você precisa de poder. É pelo poder, 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 é pelo poder. Deixa as suas penas de lado, deixa as suas penas. Ah, mas faz 38 anos, esquece o tempo, esquece, a hora chegou. Chega o momento que o milagre acontece. Eu não gosto desse texto por isso. Porque às vezes nós ficamos querendo pena e não poder. E Deus não tem pena, Deus tem poder para derramar. Levante sua mão e diga, Deus tem poder. Sabe como você vai mudar a tua história? É com poder e não com pena. Sabe como a porta vai se abrir na sua vida? É com poder e não com pena. Sabe como vai mudar os teus fatos, os teus acontecimentos? É com poder e não com pena, meu irmão. Quantos podem dizer glória a Deus aqui, dá um brado nesse lugar? Igreja, encha-se de poder. Aplauda o Senhor, meu irmão. Ele não tem pena, Ele tem poder. Ele tem poder, não pena. Ele muda a tua história com poder e não com pena. Ele faz acontecer algo novo quando todas as portas estão fechadas, com poder e não com pena. Mas eu não tenho condição, eu não tenho como. Ele diz, você quer ser curado. Se você não deixar a sua história triste de lado, você não pode viver o poder. Não dá, não dá para viver as duas coisas. Eu quero pena e quero poder. Pode sentar. Ou você quer poder ou você quer pena. Não dá, meu irmão, para você ver as duas coisas. Tem gente que quer viver as duas coisas, né? Ela quer pôr um pezinho no poder e um pezinho na pena. Não, meu irmão, ou é pena ou é poder. Ou você vai ficar reclamando da tua vida, ou você vai pegar a tua cama, vai levantar e vai andar. Porque Ele faz milagres hoje. Se as tuas circunstâncias estão fechadas, se as portas não estão se abrindo, você não precisa de pena, você precisa viver o poder dEle na sua vida, meu irmão. Porque Ele é Deus que faz milagre. Pare de olhar para a cisterna, pare de ficar olhando para a água, minha aguinha, vai, mexe, mexe. Comece a olhar para o Rei dos Reis. Nós não precisamos esperar mais. Ele vive, Ele reina, Ele é soberano e a vontade dEle se cumpre na nossa vida. Eu creio, se você crê, diga amém, profetiza isso na sua vida. Aleluia. Então Jesus olha para aquele homem e fala assim, olha, não importa as suas opções, não importa as suas condições, não importa se os seus planos foram frustrados, eu tenho um novo tempo de esperança para a sua vida. Saia desse hospital de lazarentos, tome a sua cama e ande. E aí vai acontecer um negócio interessante. Para mim o tanque é a vida. Você entende isso? O tanque é lugar de competição, lugar de ficar obcecado. Se Deus não fizer isso na minha vida, Ele não é meu Deus, né? Mas tem a igreja.
E eu não gosto. Porque olha o que vai acontecer aqui. Versículo 8. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido você carregar a maca. Isso não tem cara de igreja? Não, só eu que acho. Tem cara de igreja ou não? Tem cara de igreja? Gente, não tem? Me ajuda aí a pregar hoje. Tem ou não tem? Tem cara de igreja, gente. Tem cara de igreja. Porque a igreja não sabe se alegrar com as bênçãos dos irmãos, meu irmão. Como é que é? Quem que orou por você para ser? Quem foi esse homem que mandou você pegar essa... Deixa eu explicar. Talvez você está achando que eu estou pegando pesado com o texto. Mas olha, 38 anos esse homem ficou parado do lado do tanque, certo? As pessoas conheciam esse homem no tanque. Ele não ficou um dia. Você sabe quando você vai pegar um metrô assim, tem aquela pessoa pedindo esmola no mesmo lugar, e você pega o trem todo dia, você não já começa a conhecer o camarada? Eu lembro quando eu era office boy, tinha um camarada no Veda do Chá, um profeta lá, que usava uma barbona, lembra dele? Ele escrevia no chão, umas placas de papelão, às vezes eu passava, não tinha nada que fazer, passava e ficava lendo as profecias dele, falei, oh. Por quê? Você conhece? Esses homens conheciam esse paralítico. E ao invés deles fazerem uma grande festa e falar: o que aconteceu aqui? Que milagre é esse? Eles olharam para ele e falaram assim: quem mandou você pegar a sua cama? O que falar disso, irmão? Não é assim a vida? Um lugar de competição, um lugar de angústia, um lugar onde as pessoas muitas vezes querem pegar força, o seu cargo, o seu lugar. E ainda quando você é abençoado, ainda olhem para você de vez e falam: glória a Deus, Deus foi tremendo na sua vida, eu creio em milagres. Elas olham e falam assim: você está se achando, né? É verdade? Mas eu quero dizer uma palavra para você, querido. Você prefere que as pessoas critiquem você ou ficar deitado mais 38 anos no mesmo lugar? Deixa eu falar, meu irmão. Pega a tua cama e anda. Se as pessoas não se alegram com as suas bênçãos, não se preocupe com isso, querido. Fique com a vontade de Deus na sua vida. Pega a sua... Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Vamos falar. Vamos falar. Eles vão falar. Eles vão dizer assim: ah, mas você trouxe água para o pastor, Bruno. Nossa. Você queria aparecer, né? Te amo, Bruno. Não vão falar? Muita gente fica paralisado diante disso. Fica paralisado. Há duas coisas aqui que eu entendo nisso. Primeiro, se você quiser crescer, você precisa aprender a se alegrar com as bênçãos dos seus irmãos. Você tem que dizer: glória a Deus. Quando eu vejo Deus fazendo coisas grandes na vida dos meus irmãos, eu falo para mim mesmo: uou, esse Deus é incrível. Ele é maravilhoso. E Ele faz na vida do irmão e faz na minha vida também. Você pode dizer glória a Deus por isso, querido? Então, versículo 14. Diz assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse... Primeiro ele estava onde? No tanque. Agora ele está? Ele estava no? Está no? Está onde? A vida desse homem já foi transformada. Ele vai para o templo. E quando ele chega no templo, ele encontra Jesus. E Jesus olha para ele e diz assim: olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não aconteça. E aí vem a terceira parte que eu não gosto. Porque eu entrei numa crise assim, eu comecei a orar, eu desisti da pregação, abandonei, falei: vou falar da tentação de Jesus e tudo, porque
Eu primeiro queria saber se esse texto está nos melhores manuscritos, queria saber se Jesus falou isso. Você entende? Jesus olha para esse homem e fala assim: olha, você está curado, mas não volte a pecar para que coisa pior não aconteça. Aí eu fui orar, e Deus falou no meu coração: seja simples, deixe a teologia de lado. Eu queria uma teologia tipo maldição hereditária do 5º grau e tal. Aí me lembrei que Jesus falou que quem pecou não foi o pai, nem, né? Foi para a glória de Deus, lembra desse texto? E aí veio no meu coração uma coisa muito simples. Jesus conhecia esse homem. Ele conhecia a história desse homem. E quando nós falamos de pecado, nós sempre pensamos assim, associamos o pecado a prazer. Algumas pessoas associam o pecado a prazer. Porque toda vez que a televisão passa alguma coisa, ou toda vez que as pessoas falam de alguma coisa, parece que o pecado traz muito prazer. Mas Jesus não associava pecado com prazer, Jesus associava pecado com morte, com dor, com destruição. Então Jesus olha para esse homem e diz assim: olha, vá e você foi curado, e não peques. Não peques para que uma coisa pior não te aconteça. Jesus está dizendo para esse homem o seguinte, e assim que eu entendo. Ele conhecia a história desse homem. E alguma decisão no passado, alguma situação, é assim que eu creio, algo que esse homem semeou, ele colheu. Alguma coisa que ele fez, o levou até o tanque. Algumas decisões que Jesus chamou de pecado, fez com que ele fosse parado na beira do tanque. E assim acontece nas nossas vidas. Às vezes nós queremos associar o pecado com prazer, mas nós não conseguimos entender que o pecado vai trazer destruição para a nossa vida. Eu preciso pregar isso para você, porque eu tenho uma boa nova para te dar. Esse homem estava no tanque, estava ali com os olhos fitos numa cisterna suja, não tinha esperança por 38 anos, por causa de alguma decisão, alguma escolha que ele fez. E Jesus diz: olha, não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Ou seja, Jesus associou aquilo que aconteceu na vida dele com o tanque e o que ele estava vivendo. Mas eu tenho uma notícia para te dar, meu irmão. Assim que Jesus chega na vida desse homem, toda a consequência do pecado, toda a condenação do pecado foi neutralizada por ele. Jesus neutralizou o pecado daquele homem, ele apagou o pecado daquele homem. Ele disse: basta, não há mais condenação para você. Está quebrada toda a paga, está pegada toda a sementeira do mal na tua vida. Ele apaga o pecado. Mas há duas lições aqui. Primeiro, querido, na minha vida e na sua vida, um dia Jesus chegou para você e você entregou sua vida a Ele, e Ele neutralizou todas as consequências, todas as sementes do pecado que poderiam trazer morte na tua vida. Ele disse: não mais. Eu posso ver isso na minha vida. Quando eu era garoto, eu estava na igreja, e eu conheci um rapaz na igreja que dirigia. Eu já contei essa história aqui, eu tenho um pouco de vergonha dela, mas esse rapaz, ele era um adolescente, 16, 17 anos. E ele chegava em casa, eu já tinha um carro também, tudo errado, e a gente ia sair para tirar racha. Um dia meu irmão chega na porta de casa, que é o pastor da igreja, e fala assim: Klaus, por que você roubou aquele carro? Eu disse: eu não roubei carro nenhum, mão levantada. Não roubei carro. Não, roubou o carro, não roubou, roubou, não roubou. Aquele jovem tinha roubado um carro do tio e vendido numa loja. Como eu andava com ele, eu tinha roubado também. Aquela confusão na igreja, aquele escândalo. Eu dizia que não tinha feito nada. Graças a Deus, o dono da loja testemunhou que ele estava sozinho, que não tinha ninguém com ele, então não tinha mais envolvimento. Mas uns dias antes, nós tínhamos tirado um racha, e nós passamos numa avenida, onde tinha um carro do lado direito, um carro do lado esquerdo, e ele passou no meio. Era uma rua de duas mãos assim, né, para frente e para trás, ele passou no meio. E eu me lembro que eu segurei no banco, clamei pelo sangue de Jesus. E eu não sei o que aconteceu com aquele carro, se o carro ficou em duas rodas, não ficou, eu sei que nós passamos. Sabe o que eu creio? Eu creio que naquele dia Jesus estava falando assim: eu neutralizo o seu pecado.
Porque se ele não tivesse neutralizado o pecado, talvez eu nem estivesse aqui. Quantos concordam com o que eu estou pregando aqui? Quantos recebem? Irmão, quantos pecados Jesus neutralizou na sua vida? Ele apagou. Aquele dia que aquele homem viu, Jesus falou: pega a tua cama e levanta. 38 anos de uma consequência, de uma escolha, de um pensamento, de uma situação que a Bíblia não diz o que foi, mas que ele sofreu. Jesus está neutralizando. Seja simples. Jesus neutraliza os seus pecados hoje. Essa é a boas novas. Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos podem se alegrar por isso? Porque Ele neutralizou pecados, escolhas do seu passado, pensamentos que você tinha de destruição. Mas a frase de Jesus se completa aqui. Jesus diz: agora vá e não peques mais, para que algo pior não te aconteça. E aí vem a associação que nós fazemos do pecado com prazer. Para mim, pecado é mais ou menos assim. É como se você tivesse uma caixa com... Já assistiu aquele filme que tem uma caixa com botão? E se você apertar o botão a pessoa morre, se você não apertar morre alguém. Você assistiu esse filme? Para mim o pecado é assim. Você tem um botão, é uma caixa. Se você apertar o botão, alguém morre. Porque o salário do pecado é? Quem morre? Eu vou dizer, mas muito simples, vou tentar ser o mais simples que eu puder. Você aperta o botão da pornografia, o seu relacionamento com a sua esposa morre. Você aperta o botão da traição, sua família morre. Posso pregar? Vocês recebem? Então, querido, a boa nova é que toda condenação foi neutralizada por Cristo Jesus. Agora, a outra parte da notícia é que aquilo que você semear, você colhe. Jesus neutralizou, meu irmão. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele arrancou da tua vida toda a paralisia espiritual, todo impedimento espiritual, e disse: ei, eu apago os seus pecados. Aquilo que te trouxe até aqui, do lado desse tanque, eu tiro da tua vida. Isso para mim me deixa muito contente, porque Ele apagou os meus pecados. Mas eu preciso ter consciência que a minha sementeira é responsabilidade minha. E aí as pessoas vivem apertando botões, querido, e destruindo partes da sua vida, destruindo relacionamentos, destruindo família, destruindo filhos, trabalhos, empregos, bênçãos de Deus, porque elas não têm consciência, elas associaram o pecado a prazer. Mas a Bíblia não ensinou isso. A Bíblia ensinou: o salário do pecado é a morte. Mas há uma coisa que eu quero dizer para você, eu quero terminar assim: Jesus Cristo neutralizou todas as consequências do seu pecado. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tudo que você poderia ter que semear e receber da sua sementeira foi apagado. Ele apagou. Ninguém, querido, pode te acusar, ninguém pode te cobrar, porque Ele neutralizou o seu pecado. Mas a tristeza é que algumas pessoas não terminam essa frase. Então vá agora, não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Eu lhe pergunto: se eu vivesse tirando os rachas que eu tirava, será que eu estava vivo aqui agora? E a culpa era de Deus. Se eu vivesse apertando os botões, você entende isso que eu estou pregando? Mas tem uma outra boa nova: o Santo Espírito derramado sobre sua vida te dá poder para ser santificado por Deus. É Ele quem te santifica, é Ele quem te purifica, é Ele que apaga as suas condenações. Feche seus olhos, querido. Eu quero orar com você.